Bom dia, pessoal que me segue por aqui. Estou na cozinha. Acabei de assistir minha aula do seminário bíblico e lembrei de um versículo que diz que esse é o dia que o Senhor nos fez, regozijemo-nos e alegremos dele. Está em Salmos 118. Mas eu vou ler o Salmo, do versículo 4 até o final, até o 29. O Senhor está comigo, não temerei. O que pode me fazer o homem? O Senhor está comigo, com aqueles que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. O Senhor está comigo. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedaçarei. Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as despedaçarei. Cercaram-me como abelhas, porém apagaram-se como fogo de gravetos, pois no nome do Senhor as despedaçarei. Com força me impeliste para me fazeres cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas. Não temerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, pois me escutaste e te fizeste a minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isto, maravilhoso é aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor nos fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salva-nos agora, te pedimos, ó Senhor. Ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor que nos mostrou a luz. Atai a vítima com cordas até as pontas do altar. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. A palavra de Deus tem resposta para tudo na nossa vida. A palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos corrige e a palavra de Deus nos consola. A palavra de Deus também nos fortalece, ela nos ensina o caminho que nós devemos seguir. E também diz quando nós estamos seguindo por caminhos que levam à morte e nos conduz ao caminho de vida. Basta tão somente nós crermos e obedecermos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Aqui diz que todos os que temem ao Senhor sabem que a benignidade dele dura para sempre. No versículo 5 diz que se nós invocarmos ao Senhor na angústia, ele nos ouve e nos tira para um lugar espaçoso. 6. Ele está comigo e nós não devemos temer o que o homem pode nos fazer. Ele está comigo com aqueles que me ajudam. Por isso eu verei, nós veremos, cumprido o nosso desejo sobre os que nos aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Quantas das vezes nós depositamos a nossa confiança em alguém e nos decepcionamos, nos entristecemos, Mas a palavra de Deus nos ensina isso também, que nós devemos depositar a nossa confiança no Senhor. Os nossos segredos, os nossos desejos mais ocultos têm que ser falados para o Senhor e não para o homem. É melhor confiar no Senhor do que nos príncipes.
E também diz que todas as nações me cercaram. Todos os problemas, muitas das vezes, muitas pessoas nos cercam, nos acusam, nos ofendem e querem realmente nos destruir. Mas no nome do Senhor, nós as despedaçaremos, né? Nós oraremos por elas, nós devemos abençoar e nós devemos pedir que o Senhor julgue a nossa causa, porque Ele é o nosso advogado fiel e Ele nunca falha. Com força nos impelem para nos fazer cair, mas o Senhor vai sempre nos ajudar. Ele é a nossa força e o nosso cântico, e Ele é a nossa salvação. Nas nossas tendas, nas nossas casas, deverão ser ouvidos voz de júbilo e de salvação. Quantas das vezes nós falamos coisas que desagradamos ao Senhor, ouvimos e assistimos coisas que desagradam ao Senhor, quando a palavra de Deus nos ensina e nos corrige que na nossa casa deve haver voz de júbilo, voz de salvação, deve ser falado somente o que edifica, deve ser falado somente palavras de acordo com a palavra de Deus, devem ser palavras que promovem vida, porque a Bíblia diz que o poder da vida está na língua. Quem bem a comer, né? Quem bem quer servir, comerá do seu fruto. Então, na verdade, nossa boca deve ser aberta somente para produzir vida para aqueles que nos ouvem. Porque com as nossas palavras, nós podemos matar alguém. E não é matar fisicamente, é matar espiritualmente, matar emocionalmente, né? A pessoa pode se entristecer, né? E entrar em depressão e desistir de seguir a Jesus. Versículo 17. Esse versículo fala muito comigo. Porque ano passado eu fiquei doente, eu tenho asma. Peguei influenza, fui entubada, fiquei 3 semanas entubada. E eu não sabia, né? Eu em coma não sabia se eu ia viver ou morrer. Mas antes de ser entubada, eu estava com muito medo. Eu achava que ia morrer. E o meu filho me disse: mãe, confia, você não vai morrer. Você não vai morrer, você vai viver. E aí eu fui entubada. 3 semanas depois eu fui desentubada, tiraram a sedação, né? E eu acordei e estou bem, né? Estou louvando e engrandecendo o nome do Senhor, fazendo a obra dele, né? De acordo com as minhas condições físicas. E eu tenho visto a manifestação do Espírito Santo, eu tenho visto a operação do Senhor, eu tenho visto milagres e maravilhas acontecendo na minha vida e na vida de outras pessoas também, através do meu testemunho e de tudo que Deus tem feito, né, na minha vida. E aqui diz, né, não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. E eu tenho dedicado a minha vida a contar as obras do Senhor. E pedido a Ele que me dê saúde, uma vida longa, até que Ele volte, que eu possa ainda ser usada por Ele. Porque fazer a obra de Deus não é uma obrigação. Fazer a obra de Deus é um privilégio que Ele nos concede. E Ele ainda nos dá galardão por isso, tanto aqui na terra como lá no céu, quando chegarmos, né? O Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. Verdadeiramente, o Senhor me castigou. Eu sofri, fui entubada, passei por coisas muito difíceis, fiquei sem andar, agora eu estou andando, caminhando para a casa do Senhor, fazendo a obra do Senhor no hospital onde eu me trato de câncer. Tenho distribuído folhetos, as pessoas estão sedentas da palavra de Deus. Chegou o tempo da colheita de muitas almas. E quem é que vai plantar? Somos nós. Nós devemos plantar a palavra de Deus, semear a palavra de Deus nos corações de outras pessoas. Porque um dia alguém semeou na nossa vida e hoje nós estamos na presença do Senhor. O Senhor nos transformou, nos libertou.
escreveu nossos nomes no livro da vida, tem nos sustentado, tem suprido todas as coisas, tem nos dado vida, saúde, alegria. Não tem faltado nada, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei o Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Então nós temos que entrar por essa porta. A porta da salvação, a porta da palavra de Deus, a porta da oportunidade, a porta do louvor. Entrarmos na casa dele também e louvarmos e bendizermos o nome dele por tudo, porque ele sofreu por nós, porque ele entregou a vida dele por nós. Ele não merecia, mas ele pagou o preço por nós. E o mínimo que nós podemos fazer é acreditar nele, acreditar na sua palavra, seguirmos a ele. E ainda vamos receber o prêmio, que é a vida eterna. Então, se hoje você está abatido, se hoje você está em depressão, se hoje você não tem mais esperança de vida, não tem mais esperança de solução, eu quero te dizer que Jesus é a tua esperança, que Jesus é a tua vida, que Jesus pode te libertar e te curar de toda depressão, que Jesus pode te levantar de novo, que Jesus pode te colocar, na presença dele, de acordo com como ele quer, e pode te ajudar, e pode solucionar tudo na tua vida, não como você quer, não como eu quero, mas conforme a vontade dele, porque a vontade dele é soberana nas nossas vidas. A vontade dele tem que estar em primeiro lugar, e independente do que ele faça por nós, tudo que ele faz por nós é o melhor. Nós não sabemos do futuro, nós não sabemos se o Senhor fizer aquilo que nós estamos pedindo, se lá na frente nós seremos felizes, realizados. Mas muitas das vezes nós vamos chorar, ficar tristes, até mesmo aborrecidos com o Senhor. Mas lá na frente nós vamos ver que aquilo foi o melhor para nós e nós vamos glorificar o nome do Senhor. E o versículo que eu falei no início, versículo no Salmo 118, 24. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Salva-nos agora, te pedimos, ó Senhor. Ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. Então nós temos o agora, nós temos o dia de hoje, nós não temos mais o passado. E o passado não pode controlar as nossas vidas. Se nós estamos vivendo hoje, sofrendo por aquilo que já aconteceu, nós devemos confiar no Senhor, pedir ao Senhor que tire esse sentimento do nosso coração, da nossa memória, porque isso não vai nos levar a lugar nenhum. Nós precisamos avançar segurando nas mãos de Jesus e sermos felizes, porque Ele tem uma nova vida, uma nova história para nós, e Ele pode fazer uma nova história da tua vida, se você entregar sua vida a Ele, se você confiar nele, se você se soltar das amarras do passado e você quiser viver o hoje, porque esse é o dia, nós só temos o dia de hoje. Nós não sabemos se amanhã nós acordaremos vivos, nós não sabemos se chegaremos à noite vivos, e nós precisamos estar com Jesus, precisamos entregar nossa vida ao Senhor, porque ainda que muitos não acreditem na morte, no inferno, muitas pessoas dizem: meu marido morreu e descansou, minha mãe morreu e descansou, meu filho morreu e descansou. Não descansou, descansou do sofrimento da carne, mas um dia, muito em breve, ele ressuscitará, e o destino que ele escolheu para a alma dele será cumprido. Se ele entregou a vida e a alma dele ao Senhor Jesus, o destino dele é o arrebatamento, a vida eterna com Deus, sem nenhum sofrimento, sem falta de nada. Mas se ele não quis, é um direito dele, porque a Bíblia nos dá o livre-arbítrio
nós podemos escolher fazer tudo aquilo que nós quisermos, mas devemos saber que tudo aquilo que nós fizermos, tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. E se nós plantarmos, né, a negação, a salvação e ao nome de Jesus, nós colheremos fatalmente o inferno. E eu sei que ninguém quer ir para o inferno, mas vai para o inferno quem quer e quem não quer. Porque quem não quer Jesus, quem não crê na palavra dele e não o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, seu destino será isso. Mas há salvação, há oportunidade hoje, agora, porque nós estamos aqui, estamos vivos, estamos respirando, estamos de pé com saúde e estamos com consciência de escolher o bem e o mal. Porque nós até podemos não morrer, mas se uma pessoa tem um AVC, né, a pessoa pode perder a sua mente, perder a sua memória, perder o seu raciocínio e não ter mais condições de saber o que é certo e errado e decidir por salvação. Então aproveite essa oportunidade, não deixe que ela se perca. Você não sabe se o amanhã existirá, você não sabe se a noite chegará. Então é agora, se você quiser, é só você falar: Senhor Jesus, eu o aceito, eu o recebo no meu coração como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, os meus erros, transforma a minha vida, transforma o meu coração, transforma os meus pensamentos e me conduz pelo caminho da tua palavra, pelo caminho da tua verdade, pelo caminho da salvação. Me conduz ao caminho da tua casa, para que eu possa aprender a tua palavra, para que eu possa adorar o teu nome juntamente com todos aqueles que um dia estarão indo para as mansões celestiais. Escreve meu nome no livro da vida e você será salvo. Você não precisa ir a uma igreja agora para aceitar Jesus. Você pode aceitar Jesus aí onde você está, no seu trabalho, na rua, na condução, até mesmo no banheiro ou tomando banho. Você pode reconhecer a Jesus como Salvador e depois você pode procurar uma igreja mais próxima da sua casa e congregar lá. Você precisa ler a Bíblia, né? Para conhecer a palavra de Deus e ver se a igreja está ensinando corretamente a palavra. Porque, infelizmente, nós sabemos que existem muitas igrejas, muitas portas abertas que distorcem a verdade, que ensinam coisas erradas, né, para nós. E nós precisamos aprender as coisas corretas, as coisas como estão na Bíblia, na palavra do Senhor. E diz aqui: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Somos nós, né? E todos aqueles que vêm até nós, eles são benditos porque vêm em nome do Senhor. E nós os bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor que nos mostrou a luz é a palavra de Deus, a luz é a vida eterna, a luz é o arrebatamento, a luz é o céu, são as mansões celestiais, onde nós vamos morar para sempre. Ele é o nosso Deus, e para você também. A partir do momento que você entregar sua vida a Jesus, Ele será o seu Deus, e você o louvará. O Senhor é o nosso Deus, e nós o exaltaremos, nós bendiremos o nome do Senhor, nós glorificaremos o seu nome, e nós falaremos desse grande amor para todos aqueles que necessitam. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. A Bíblia diz que nós devemos pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Esse é o tempo de pregarmos a palavra de Deus. As almas estão sedentas, é o tempo da colheita, mas também fora do tempo, né? Muitas das vezes nós estamos em lugares ou em horários que não convém, mas se ali tiver uma única alma que necessita da salvação, nós precisamos pedir a Deus sabedoria para chegar até esta pessoa e falar do grande amor de Deus e oferecer a oportunidade para que ela escolha o destino que ela quer dar à alma dela. Então, eu estou em tratamento no Hospital Pedro Ernesto. Toda vez que eu vou lá, seja dia de consulta, dia de exame, tem muitas pessoas que entram e saem o tempo inteiro. Da hora que o hospital abre, a hora que o hospital fecha, até nas madrugadas, né? São internados quem se trata lá.
E eu propus no meu coração. No começo eu não tinha muita coragem, eu tinha vergonha. No primeiro dia que eu propus no meu coração entregar folhetos, antes de sair de casa eu fiz uma oração e disse: Senhor, o Senhor sabe que eu sou tímida, eu tenho vergonha, não de ti, mas de dar um folheto. Me ajuda, tira de mim essa timidez. E no primeiro dia eu fui, levei vários folhetos. Eu estava tremendo, né? Na hora que eu pegava o folheto para entregar a pessoa. Eu perguntava: você aceita um folheto da palavra de Deus? A pessoa dizia sim. Eu pegava o folheto com a minha mão tremendo e entregava a ela. E dizia: Deus te abençoe. E as pessoas recebem um simples folheto, com um sorriso no rosto, com felicidade. Estão recebendo a palavra de Deus com felicidade. Muitas das vezes elas estão precisando de uma resposta. Até mesmo irmãos. Quantos irmãos têm recebido folheto? Porque, apesar de ser cristãos, eles estão esperando uma resposta. E a resposta pode vir através de um folheto. Então, a resposta que você procura para a sua vida está em Jesus, está na palavra do Senhor. E eu tenho feito isso todos os dias. Ontem também. Eu levei muitos folhetos, porque eu fui, passei pela primeira parte, onde a gente pega a pulseira de identificação. Enquanto eu fui encontrando pessoas, eu entreguei. Depois eu passei pelo corredor, onde nós ficamos, aguardando a chamada para ser atendido pelo médico. E eu entreguei vários folhetos, e as pessoas sorriam e diziam: muito obrigada. Eu aceito sim. Tudo que vem de Deus é bom. Claro, a palavra de Deus é sempre boa. E eu dizia: Deus te abençoe. E eu entreguei para um senhor. Foi o primeiro senhor por onde eu passei. Eu entrego para os funcionários na entrada também, para os seguranças, para as moças que ficam na catraca, da recepção, onde a gente passa, para dentro do hospital. Entreguei para esse senhor. Não, eu falei assim: o senhor aceita um folheto da palavra de Deus? De chapéuzinho, barba branca, cabelo branquinho. E ele falou: só se eu puder falar uma coisa para você. Eu falei: sim, pode falar. Ele fez assim, para eu abaixar e ele falar no meu ouvido um segredo. Eu falei: sim, pode falar. Aí ele falou no meu ouvido: eu só vou aceitar esse folheto se você também for cantar. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. E eu entendi que ele estava falando do arrebatamento, da vida eterna. Eu falei: sim, eu vou cantar. Ele disse: eu também vou cantar com você. Eu falei: glória a Deus, graças a Deus pela sua vida. E ele me disse que ele era pastor, me disse o nome dele, o nome da igreja, me contou alguns testemunhos. Eu disse: agora eu tenho que ir para lá, porque eu preciso ficar aguardando a chamada. Aí eu fui. Depois eu tive a ideia de tirar uma foto dele. Eu falei com meu filho: eu vou ali, um instantinho, falar com o Senhor. E eu falei: eu poderia tirar uma foto do Senhor? Ele perguntou: por quê? Eu falei: eu quero escrever o testemunho que o Senhor me deu. Ele disse: tá bom. E começou a me contar vários outros testemunhos. Eu disse: o senhor tem uma rede social para eu mandar para o Senhor? Ele disse: não. O senhor tem um WhatsApp? Ele falou: eu tenho, mas eu não sei mexer. Eu falei: o senhor sabe anotar meu telefone? Ele falou: toma, me deu o celular. Falou: pode anotar. Manda uma foto sua para eu lembrar quem é você. Eu falei: tá bom. Adicionei ele, mandei um oi, para ele reconhecer meu número e ver minha foto e saber que eu ia mandar para ele um testemunho, o meu vídeo. E assim foi, irmãos. E muitos outros irmãos diziam: sim, eu sou cristão, mas eu quero. Outros diziam: não, muito obrigada, eu também sou cristã. Mas todos, que aceitaram o folheto vão ter a oportunidade de reconhecer a Jesus como Salvador, Senhor. E pouquíssimas pessoas, sempre é 2, 3, 4, acho que ontem foram 3 ou 4 pessoas que não quiseram, mas eu disse que tudo bem, Deus te abençoe. E eu também dizia para os funcionários, quando eu dava o folheto: Deus abençoe a sua vida. Eu também oro por vocês, por todos os funcionários. E eles ficavam felizes e diziam: muito obrigada. E aí eu fui chamada. Eu também entro nos locais onde tem atendimentos. Eu pergunto às pessoas, os funcionários, se querem na recepção, nas salas de atendimento médico. E eles aceitam o folheto. E aí eu fui para a consulta. Tinham 2 médicas. Tinha a médica que ia me atender e a médica estudante de medicina ainda, Aí eu falei para a menina, a médica saiu, eu falei assim: você aceita o folheto da palavra de Deus?
Ela falou, não, eu sou cristã também. Eu falei, que bom, graças a Deus. E ela disse, é melhor a senhora dar esse folheto para as outras pessoas. O que a senhora está fazendo é muito importante, continue fazendo isso. Eu falei, tá bom. Eu falei, qual o seu nome? Acho que é a Daniela que ela disse. Falei, você tem rede social? Sim, qual a sua igreja? Aí ela me disse, eu falei, eu vou adicionar, vou seguir a sua igreja no Instagram e vou te procurar. Se eu te achar, vou te mandar convite. Posso? Ela falou, sim. E aí a minha médica voltou, cada consulta é um médico diferente, a doutora Marcela. E acabou a consulta, ela disse, tá bom, até janeiro, até a próxima consulta. Eu disse, doutora, eu posso falar com a senhora algo que não tem nada a ver com o meu tratamento? Ela disse, sim. Eu falei, você aceita o folheto da palavra de Deus? Ela disse, sim, tudo que vem de Deus é bom. E eu dei o folheto para ela que fala como ter a vida eterna. E ali está os passos, né, ensinando a palavra de Deus. E como a pessoa se converter e o que ela espera, né, que Deus faça por ela. E ela disse, muito obrigada. Eu falei, eu posso orar por você? Ela falou, sim, a oração é muito bom. Eu disse, leia o folheto. Aqui tem muitas coisas boas. Ela disse, eu vou ler, sim. Eu falei, tá bom. Deus abençoe sua vida. E saí. E aí eu vim, né? E quando eu fui, que eu peguei o transporte, né? O carro aplicativo, eu perguntei ao motorista, ele aceitou. Na volta também, parece que eu perguntei a ele, dei um folheto para ele. E as pessoas estão querendo ouvir de Jesus. E quem vai falar para ela? A Bíblia diz que se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Quantas pessoas que não são fiéis ao Senhor têm pregado a palavra de Deus, têm dado testemunho do poder de Deus. Eu seguia um influencer homossexual muito famoso, o Theo. E um dia eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, me dá uma resposta. E ele tinha gravado um Reels, né, bem curtinho. E ele falou algumas coisas. E ele cantou um hino, que era a resposta que eu tinha pedido ao Senhor. Então todos podem ser usados, né, pelo Senhor para falar conosco. A Bíblia diz que Deus usou uma jumenta, né? No caso lá na história de Balaão e Balaque. Então, eles não vão ficar sem ouvir a palavra de Deus. Mas se nós não falarmos, nós pagaremos o preço do sangue dessa pessoa. Então eu espero que essa palavra, né? Que o Espírito Santo fale melhor ao coração de cada um que estiver ouvindo esse vídeo e assistindo. E que possa refletir sobre isso. E que possa se dedicar a fazer a obra de Deus. Muitas das vezes nós dissemos, eu não sei falar, eu não sei pregar, não precisa. O maior testemunho é a nossa vida. As pessoas leem a palavra de Deus através de nós, através do nosso testemunho público, das nossas ações, das nossas palavras e através de um simples folheto. Se você não sabe falar, se você não sabe pregar e nem cantar, viva corretamente, dê testemunho. E a pessoa vai ver, poxa, essa pessoa tem tanto problema, né? Essa pessoa está doente. Como eu fiquei numa cadeira de roda, as pessoas olhavam para mim, né? Muitos pensavam, poxa, que tristeza, por que você ficou assim? O que aconteceu? E eu falo do poder de Deus, eu falo do nome de Jesus. E elas ficam admiradas e ouvem, né? E aí eu falo da salvação. Então é assim que nós vamos testemunhar com a nossa vida e dando um simples folheto. Só precisa levar o folheto e dizer, você aceita o folheto da palavra de Deus? A pessoa vai dizer sim ou não. Se disser não, não tem problema, você abençoa, Deus te abençoe. E quando a pessoa disser sim, eu aceito, você entrega com um sorriso, com alegria. E diga, Deus te abençoe. Se a pessoa começar a conversar, às vezes eles começam a conversar conosco, a falar da vida deles. A porta da palavra está aberta. Não precisa saber pregar. Só precisa dizer, Jesus é a solução para a sua vida. Jesus pode mudar a sua vida e te dar vitória. Jesus pode fazer por você aquilo que ninguém pode fazer, nem eu posso fazer. Mas eu posso te dizer que Ele é a solução. E eu posso orar por você. E Deus vai te dar vitória. Essa é a palavra que eu tenho para você nesta manhã. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.